Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já quero convidar as crianças aqui presentes a se dirigirem à sua classe, onde serão ministrados acerca da palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem aqui sabe o que é que acontece quando um pecador se arrepende? Quem é que sabe o que é que acontece no céu quando um pecador se arrepende? Muitos sabem e disseram. E Jesus é quem afirma em um dos evangelhos, dizendo: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa com certeza é uma das frases mais conhecidas e também mais admiradas do Senhor Jesus Cristo em todos os evangelhos. E o que essa frase nos mostra é que quando um pecador se arrepende, o arrependimento dele é capaz de produzir efeitos extraordinários no céu. Quando um pecador se arrepende na terra, o arrependimento dele é capaz de produzir efeitos maravilhosos no céu. Aqui no caso, o efeito produzido é o júbilo, a alegria, há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em outro lugar, Jesus vai dizer que há júbilo diante dos anjos. Olha só, diante dos anjos, no céu, quando um pecador se arrepende. Porém, a palavra de Deus nos mostra que não é apenas no céu que existem efeitos do nosso arrependimento. A nossa conversão, a nossa decisão, ela não vai produzir efeitos extraordinários apenas na presença de Deus, apenas diante dos anjos, não. A palavra de Deus mostra que o arrependimento de um de nós também é capaz de produzir efeitos extraordinários aqui e agora, na terra, onde nós vivemos. Coisas, consequências extraordinárias serão produzidas, acontecerão. Que consequências são essas, pastor? Isso vai ficar muito claro na passagem que nós leremos essa noite. Para mim, uma das passagens mais lindas de todo o Antigo Testamento. Eu já convido você a abrir lá, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Essa passagem é Deuteronômio, capítulo de número 30, versos de 1 a 10. Deuteronômio, capítulo de número 30, quinto livro da Bíblia. Capítulo de número 30, nós iremos meditar nos versos de 1 a 10. Eu já aproveito para expressar a minha alegria pela presença de cada um de vocês, irmãos e amigos que nos visitam nessa noite tão especial, com uma mesa tão linda como essa, uma festa tão linda como a que nós vamos celebrar hoje. Também aqueles que não puderam vir, mas nos acompanham pelas redes sociais. Alguns jovens estão prestando a prova do Enem hoje, não é isso? Também há irmãos enfermos. Fiquei sabendo que a irmã Leidiana está com virose, foi até para a UPA hoje. Então, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que também sejam abençoados em nome do Senhor. Irmãos, Deuteronômio, capítulo 30, versos de 1 a 10, vão falar acerca do futuro da nação de Israel. Israel que está aí em todos os noticiários nos dias de hoje,
também estava em todas as páginas da Bíblia. Todas as páginas da Bíblia falam sobre o povo de Israel. E aqui, em Deuteronômio capítulo 30, Moisés vai falar sobre o futuro desta nação. Porém, como em toda a Bíblia, nós podemos tirar lições daquilo que é dito acerca de outras pessoas, acerca de outros povos. Então aqui nós queremos tirar lições acerca de um tema muito importante, que é o verdadeiro arrependimento. Em que consiste o verdadeiro arrependimento? E o que é que ele produz como efeito, como consequência na minha vida e na tua vida? Tem gente que acha que o arrependimento ele nem merece ser praticado, porque ele não faz diferença nenhuma. Quando a gente se arrepende, nada acontece. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Ou será que a Bíblia mostra que realmente consequências vão vir das nossas decisões de nos voltarmos para Deus? Então quero convidar você em primeiro lugar a vermos alguns passos do verdadeiro arrependimento. Como é que o verdadeiro arrependimento acontece? Quais são os passos que nós precisamos dar para experimentarmos uma conversão verdadeira? Vamos iniciar lendo o verso de número 1. Deuteronômio capítulo 30, verso de número 1, diz assim. Presta atenção. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Somente até aqui, vamos orar mais uma vez. Invocamos, Senhor amado, Deus querido, mais uma vez o teu santo nome, aqui, Senhor, em tua casa, reunidos em tua presença, diante da tua palavra, Senhor, fortalecidos pelo teu Espírito, para agora, Senhor, pedirmos que o Senhor continue agindo em nosso ser, agindo em nosso interior, não permitindo, Pai, que o nosso coração se feche para a tua voz, que o nosso coração esteja cerrado para a tua palavra, pelo contrário, que nós, Senhor, tenhamos um coração agora aberto, receptivo a tudo aquilo que vem de ti. Fala aos nossos corações, pois nós te damos, Senhor, a permissão para isso. E é em nome de Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém e amém. Irmãos, Moisés começa esse versículo, Deuteronômio capítulo 30, verso de número 1, falando acerca de uma certeza. Porque ele diz assim, ó: quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti. Moisés não diz, se, pois, todas estas coisas vierem sobre ti. Ele diz quando. Porque não é uma possibilidade, é uma certeza. Todas estas coisas viriam sobre a nação de Israel. Tudo aquilo que Moisés citou nos capítulos anteriores aconteceria sobre eles. Porque então Moisés fala não como uma possibilidade se, mas como uma certeza quando. Porque aqui Moisés, provavelmente, através de uma revelação de Deus, sabia o que aconteceria no futuro de Israel. Moisés sabia que com o passar do tempo, aquelas pessoas para quem ele estava falando, iriam receber tanto a bênção, como também a maldição escritas neste livro. E seria justamente nessa ordem. Esse povo no futuro receberia em primeiro lugar a bênção de Deus. Porque eles obedeceriam ao Senhor. Especialmente no tempo de Davi, no tempo de Salomão, dos primeiros reis de Israel, o povo foi abençoado. O povo teve líderes tementes a Deus. O povo teve líderes que se voltaram para Deus por isso. O povo experimentou a bênção do Senhor. Porque quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. Porém, Moisés sabia também. Olha a irmã Zélia, louvado seja Deus. Está melhor, irmã Zélia? Glória a Deus. Moisés sabia também que com o passar do tempo, esse mesmo povo,
que experimentou a bênção do Senhor, passaria a experimentar também a maldição. Porque muitas vezes é isso que acontece comigo e contigo. Quando Deus nos abençoa, quando Deus responde às nossas orações, muitas vezes a nossa tendência é nos afastarmos dele. É nos esquecermos do Senhor. É nos acomodarmos na vida cristã. E foi isso que aconteceu com os últimos reis de Israel e de Judá. Eles se tornaram reis maus, reis perversos, reis que se afastaram do Senhor. E porque eles desobedeceram ao Senhor, o que foi que Deus mandou sobre eles? Primeiro Deus mandou a bênção. Mas depois, por causa da desobediência deles, Deus mandou a maldição. Tudo aquilo que Moisés havia escrito nos capítulos anteriores. Inclusive, uma das maldições que Moisés sabia que Deus mandaria sobre o seu povo era o cativeiro. O povo seria enviado para outras nações. O povo seria levado por outros povos. Porém, depois de falar de uma certeza, daquilo que aconteceria com a nação de Israel, de bom e de ruim, Moisés fala sobre uma possibilidade. E que possibilidade era essa, pastor? Parte final do versículo ele diz: se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Sabe qual era a possibilidade da qual Moisés estava falando aqui? Era do povo se lembrar de Deus em meio ao sofrimento que Deus enviou para eles. Era o povo se lembrar da palavra que Deus tinha trazido para eles. De que realmente, se eles obedecessem, eles experimentariam a bênção. Mas se eles se afastassem de Deus, eles também experimentariam a maldição. E lá na maldição, lá no cativeiro, lá em outras terras, para onde Deus permitiu que os povos levassem o seu povo, lá eles poderiam se lembrar do Senhor. Lá eles poderiam se recordar de como era viver uma vida com Deus, de como era viver uma vida abençoada pelo Senhor, de como era bom ter intimidade com o Senhor na sua própria terra. E é justamente esse o primeiro passo de um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento começa com a lembrança. Um verdadeiro arrependimento começa com a recordação. É quando nós nos afastamos de Deus, mas lá, longe do Senhor, nós nos lembramos de como nós vivíamos. Nós nos lembramos das palavras que Deus trouxe ao nosso coração. Nós nos lembramos de como era bom servir ao Senhor, de como era bom estar na casa do Senhor, como era bom obedecer ao Senhor. Ah, mas Deus me avisou, ah, mas Deus me disse isso, ah, mas Deus fez isso na minha vida, e agora eu estou me lembrando da ação, do poder, do amor de Deus na minha vida. Esse é o primeiro passo, igreja, para ver um verdadeiro arrependimento. É nós nos lembrarmos do Senhor. Vocês lembram, por exemplo, de como foi que o arrependimento do filho pródigo aconteceu? Vocês lembram qual foi o primeiro passo que ele deu para se arrepender? Qual foi? Ele se lembrou. Ele estava longe da casa do seu pai, mas ele se lembrou. Ah, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? O filho pródigo se lembrou que até os trabalhadores do pai dele eram tratados com amor. Até os trabalhadores, até os servos do seu pai
tinham o que comer, tinham as suas necessidades supridas, e aí começou o arrependimento dele, porque o arrependimento verdadeiro começa quando a gente lembra de onde a gente saiu. Vocês lembram também do que foi que Jesus disse? A igreja do Apocalipse, que havia abandonado o seu primeiro amor. Jesus repreende a igreja em Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Eu tenho isso contra vocês. Jesus elogia a igreja, mas na hora de repreender a igreja, Jesus repreende. E ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor, aquele amor que vocês tinham no começo. Mas eu tenho um remédio para vocês. E aí Jesus prescreve um tratamento para quem abandonou o primeiro amor. Será que tem alguém aqui precisando do tratamento para quem abandonou o primeiro amor? Porque aí Jesus diz, o primeiro passo é, lembra-te. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro passo para o verdadeiro arrependimento é lembrar-se. É se lembrar de onde nós caímos. Porém, amada igreja, esse arrependimento genuíno, ele não fica só na lembrança, não. Porque eu tenho plena certeza de que neste dia de domingo, milhões de afastados dos caminhos do Senhor lembraram o quão bom é estar na casa do Senhor no dia de domingo. Será que eu estou mentindo? Eu tenho certeza que milhões de afastados no dia de hoje, onde quer que eles estejam, eles lembraram de como era bom vir à casa de Deus, de como era bom adorar ao Senhor, de como era bom abrir a palavra de Deus, de como era bom depois do culto sair para comer uma pizza e acordar amanhã de manhã sem ressaca nenhuma. Talvez alguns até choraram lembrando. Talvez alguns até derramaram lágrimas. Ah, como era bom quando eu estava na casa do Senhor. Mas só lembrar não adianta. Porque talvez muitos lembraram e continuaram onde estão. Isso fica claro no verso 2. Outros passos além da lembrança têm que ser dados. Porque talvez você está aqui hoje porque você lembrou. Mas você não apenas lembrou. Você fez o que a palavra de Deus diz que a gente precisa fazer. E o que é, pastor, que a gente tem que fazer? Olha o verso 2. Deuteronômio 32 diz, e, além de lembrar, lá no cativeiro, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Sabe qual é o segundo passo do verdadeiro arrependimento? Começo do verso 2. E tornares ao Senhor teu Deus. Primeiro passo, lembrar. Segundo passo, tornar, voltar ao Senhor. Interessante essa palavra tornar. Ela é a mesma que aparece lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, quando diz, porque tu és pó e ao pó tornarás. Tornar significa voltar ao lugar de onde saímos. Tornar significa voltar ao lugar de origem. O nosso lugar de origem é Deus. Tornar significa voltar para Deus. E o que é interessante é que Moisés diz, olha, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos. Espera aí, Moisés estava falando no singular. Você, tu. Mas agora,
Agora ele inclui os filhos. Por quê? Eu creio que o motivo é porque o nosso arrependimento vai influenciar outras pessoas a também se arrependerem. É a mesma coisa que acontece com o pecado. Quando a gente peca, quando a gente decide esfriar na vida cristã, quando a gente decide se afastar de Deus, o que é que isso pode fazer nos membros da nossa própria casa? Isso pode ou não pode influenciá-los também? Se um pai de família que estava firme na fé, buscando ao Senhor, para de buscar, o que é que isso pode fazer nos filhos dele? Isso pode acabar influenciando, sim ou não? Às vezes mais do que a gente quer admitir. Porque os nossos filhos aprendem mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Mas a boa notícia é que essa influência, ela vale também para o lado positivo. Se o nosso pecado influencia os nossos filhos a pecar, o nosso arrependimento também vai influenciar os nossos filhos a se arrependerem diante de Deus. Então, se você tem filhos que estão longe do Senhor, eu sugiro que você olhe para si e veja, será que existe algo do que eu estou precisando me arrepender? Porque pode ser que o meu arrependimento ajude os meus filhos a também se arrependerem. Porque o texto diz, tu e depois os teus filhos. Continua na presença do Senhor, continua buscando ao Senhor, não desiste, pelo contrário, se fortalece cada vez mais, porque a tendência é que não apenas você esteja nos caminhos do Senhor, mas os teus também venham para a casa de Deus. Segundo passo, então, é tornar. Mas perceba que isso não pode ser feito de qualquer forma. Porque Moisés diz, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não é um arrependimento falso. Tem que ser um arrependimento verdadeiro, de dentro para fora, do fundo do nosso coração. O verdadeiro arrependimento começa então com o lembrar. Ele cresce com o tornar e ele se concretiza com o ouvir. Porque a última parte do verso diz, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Quais são os passos do verdadeiro arrependimento? Lembrar, tornar e ouvir. Eu creio que Deus, Ele sempre fala. Deus sempre fala conosco. Quem concorda com isso? Deus está sempre falando com a gente. O problema é que a gente nem sempre está escutando ao que Deus fala. É mais ou menos o que a gente costuma fazer com os nossos pais terrenos. Os pais terrenos falam. Nós é que muitas vezes não ouvimos e não ouvimos. E qual é a consequência? A gente quebra a cara. Pode prestar atenção que quase todo afastamento de Deus começa quando a gente não quer mais ouvir a voz de Deus. E o pior é que a gente está direto pedindo, Deus, fala comigo. Oh Deus, fala com teu servo. Fala com este vaso, Senhor. Só que aí Deus fala. E a gente não escuta. Ou escuta de má vontade. Não escuta querendo. Não ouve com prazer. Porque o ouvir aqui não é o ouvir escutando. É o ouvir querendo obedecer à voz do Senhor. É que nem Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode falar porque eu estou ouvindo.
Então cuidado para você não estar escutando a voz de Deus sem querer escutar. Decida dar ouvidos à voz do Senhor. Isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo em um novo convertido, sabia? Novo convertido, a atitude dele é sempre estar sedento da voz do Senhor, é querer ouvir a voz do Senhor, é prestar atenção e querer obedecer a voz do nosso Deus. Esses, portanto, são os passos para um arrependimento verdadeiro. E a pergunta é: o que que esse arrependimento verdadeiro vai produzir na minha vida e na sua vida? Deixa eu dizer algo bem claro. Não vai produzir nada se for um arrependimento falso. Se for um arrependimento só por fora, não vai trazer nada de bom para mim e para você. É por isso que às vezes a nossa vida não muda. É porque o nosso arrependimento é só de fachada. Mas se for como Moisés disse aqui, se a gente se recordar, se a gente tornar de todo o coração, de toda a alma, e se a gente ouvir, consequências maravilhosas irão vir na minha vida e na sua vida. Quem acredita nisso? Que consequências são essas, pastor? Moisés vai falar sobre elas agora. A primeira delas se encontra nos versos 3 a 5. Primeira consequência de alguém que se torna para Deus. Pecou, se afastou, mas se lembrou, tornou e voltou a ouvir. O que vai acontecer? Versos 3 a 5. Então, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Verso 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Irmãos, o verso 1 foi bem claro. Moisés disse que foi o próprio Deus quem os lançou para outras nações, para o cativeiro, para outras terras. Porém aqui no verso 3, a primeira coisa que Moisés diz que Deus vai fazer se o povo se arrepender é mudar a sorte deles. E o significado raiz disso é reverter o teu cativeiro. Eu permiti que você fosse para o cativeiro, mas se você se arrepender, eu vou te trazer de volta de lá. Eu vou reverter o teu cativeiro, o teu exílio. Eu vou te fazer voltar. É a primeira coisa que Deus diz que vai fazer. Mudar a sorte aqui significa: eu vou te trazer de volta. E o que é interessante é que no verso 10, Deus diz que vai fazer isso, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus. Talvez hoje você está enfrentando uma dificuldade geográfica. Talvez hoje você possa estar enfrentando uma dificuldade material, ou uma dificuldade física. Pois eu queria dizer para você que as dificuldades geográficas, dificuldades materiais, dificuldades físicas não são empecilhos para a obra que Deus quer fazer. Não são empecilhos para a vontade de Deus. Deus diz: ainda que o teu povo esteja na extremidade do céu, não é nem da terra, porque na terra é fácil. Não é na extremidade da terra, não. É na extremidade do céu. Eu vou pegar e eu vou trazer de lá.
Deus vai fazer o que somente Ele pode fazer quando o seu povo se arrepender aos seus pés. E outra coisa impressionante que eu vi aqui, irmãos, é quando Moisés diz que Deus vai ajuntar o povo de novo. Interessante. Várias vezes isso aconteceu. Várias vezes o povo foi para o cativeiro. Várias vezes Deus permitiu que o povo fosse levado para outras nações. E várias vezes Deus trouxe de volta. Cativeiro assírio, Deus trouxe de volta. Cativeiro babilônico, Deus trouxe de volta. Romanos, no ano 70 depois de Cristo, destruíram Jerusalém. Os judeus passaram centenas de anos fora da sua terra. E o que foi que começou a acontecer a partir de 1948? O povo de Israel voltou para a sua terra, o povo de Israel voltou para a sua casa, porque Deus cumpre as suas promessas, Deus é fiel. Nunca em toda a história houve um retorno de Israel tão grande à sua terra como o que está acontecendo agora. Mais de 6 milhões de judeus estão vivendo em Israel. Estão lutando lá, porque ainda falta se voltarem mais para Deus. Mas vamos orar por eles, para que eles se voltem para o Senhor. Deus está cumprindo. E o que é interessante, escute isso aqui falou muito ao meu coração. Deus diz: e eu vou multiplicar vocês mais do que a teus pais. Isso é tremendo, igreja. Porque é algo muito claro. Eu quero dizer para você nessa noite. Coisas grandiosas Deus já fez no passado. Sim ou não? Coisas grandiosas Deus já fez na minha vida e na tua vida. Sim ou não? Mas quem disse que o nosso passado é o ponto final de Deus na nossa vida? Deus já fez coisas extraordinárias, mas Ele é capaz de fazer coisas mais extraordinárias ainda. Então talvez você está olhando muito para o passado. Talvez você está lembrando muito do passado. Talvez você está com muita saudade do passado. Ah, foi muito bom. Ah, Deus fez coisas grandes. Sim, louvado seja Ele. Mas o que Ele está mostrando aqui é que Ele é capaz de nos abençoar hoje, amanhã ou depois, até mais do que Ele já nos abençoou. Então, tira os olhos do passado e volta os olhos para o que Deus está querendo fazer na minha vida e na tua vida hoje. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas extraordinárias, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na vida de quem se arrepende e acredita nele. Então, espera um agir de Deus ainda maior. Não olha para o passado apenas, não. Olha para o futuro. Porque Deus está lá, disposto a abençoar quem se arrepende. Indo adiante, outra consequência se encontra no verso 6. Vamos ir mais rápido agora. Verso 6 diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Irmãos, sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Um dos nossos maiores problemas é que muitas coisas que nós fazemos para Deus, elas são apenas exteriores. Muitas coisas que nós fazemos para Deus, elas são apenas físicas. Elas são apenas de aparência. E de aparência só não vale para Deus. Nós temos que fazer coisas de coração para o Senhor. Assim também era com o povo de Israel. Todo menino, ele tinha que ser circuncidado.
A circuncisão era uma espécie de cirurgia que era feita em todo menino aos 8 dias de nascido. Todo israelita era circuncidado. A circuncisão era a marca de que ele fazia parte do povo de Deus. Sabe qual é o problema? É que muitos eram circuncidados apenas na carne. Muitos eram circuncidados apenas no corpo. Mas o coração estava longe de Deus. Mas Deus disse: se vocês se voltarem para mim, eu vou fazer uma obra não apenas no corpo de vocês. Eu vou fazer uma obra no coração de vocês. Eu vou fazer uma cirurgia. Eu vou fazer uma circuncisão no coração de vocês. Eu vou circuncidar o coração de vocês. Eu vou ajudar vocês a me amarem. Vocês vão me amar de coração. Vocês vão me amar de alma. Voltem-se para mim. Arrependam-se. E eu vou transformar o interior de vocês. É isso que Deus quer de mim, de vocês. Deus quer uma cirurgia interior. E Ele pode fazer isso se nós nos voltarmos para Ele. Se nós dermos o primeiro passo, Deus vai fazer o resto. Olha o verso de número 7. Outra consequência do verdadeiro arrependimento. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Sabe o que às vezes está faltando para nós derrotarmos os nossos inimigos? A propósito, quais são os maiores inimigos que você está enfrentando agora? Raciocina aí. Por que às vezes nós não conseguimos derrotar os nossos inimigos? E eu vejo aqui um dos motivos. Um dos motivos é porque nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque Deus está dizendo aqui que se vocês se voltarem para mim, eu é que vou derrotar os inimigos de vocês. Eu vou pegar essas maldições que estão sobre vocês e eu vou colocar sobre eles. Eu vou derrotá-los. Não sou eu e você que vamos derrotar os nossos adversários, não. Quando a gente se entrega para Ele, Ele é que vai lutar as nossas guerras. Ele é que vai vencer as nossas pelejas. E nós vamos ser vitoriosos em nome do Senhor Jesus. São muitas consequências, irmãos, mas para concluir, versos 8 a 10. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância. Olha aí. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. E o verso 10 diz: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Qual é a promessa de Deus aqui? Qual é a consequência do arrependimento? Bênção. Eu vou te abençoar de novo. Eu vou abençoar o teu fruto. Eu vou abençoar a tua profissão. Eu vou abençoar a tua casa. Eu vou te abençoar como antes. Deus tem uma bênção própria para cada um de nós. E muitas vezes essas bênçãos, elas estão retidas, porque nós não estamos preparados espiritualmente para elas. Mas quando nós nos voltamos para Deus, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Mas qual é, de novo, a consequência para isso? Qual é, aliás, a condição para isso? Tem uma condição. Deus fala sobre ela. A condição é: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Se te converteres ao Senhor teu Deus,
de todo o teu coração e de toda a tua alma. E assim termina o verso de número 10. No início da mensagem eu cheguei a dizer que, para mim, essa é uma das passagens mais lindas de todo o Antigo Testamento. Eu não sei se você concorda comigo. Mas por quê, pastor? O motivo é simples. Se nos capítulos anteriores, Moisés descreveu um Deus disposto a abençoar quem obedece e a disciplinar quem desobedece, aqui em Deuteronômio 30, 1 a 10, Moisés descreve um Deus que está disposto a perdoar quem se arrepende. Nessa noite nós vimos, portanto, em que consiste o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento começa com uma lembrança. Ele cresce com uma decisão de voltar para Deus. E ele se concretiza quando a gente dá aos nossos ouvidos a voz do Senhor. O arrependimento verdadeiro, portanto, não é só choro. Não é só emoção. Envolve isso? Sim. Mas o arrependimento verdadeiro é uma decisão de voltar ao lugar de origem. De voltar àquele de quem nós nos afastamos. E esse voltar, igreja, ele produz consequências. No céu tem alegria. E na terra tem bênção. Tem retorno. Tem volta. Tem restituição. Tem tudo aquilo que Deus quer trazer para nós. Deuteronômio 30, de 1 a 10, portanto, é uma boa notícia. Que boa notícia é essa, pastor? A boa notícia de que, se você tem algo do qual precisa se arrepender, saiba que você também tem um Deus que espera e recebe o teu arrependimento. Existe um Deus, como diz na parábola do filho pródigo, na qual eu falei algumas vezes hoje, que não apenas espera um filho voltando para casa para jogar na cara dele tudo que ele fez de errado, não. Quando nós precisamos nos arrepender, nós temos um pai que, quando nos avista, corre ao nosso encontro e, de braços abertos, nos abraça. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus da palavra do Senhor. Inclusive, uma das coisas que eu aprendo aqui é que quando Deus nos perdoa, Deus nos restaura. Porque talvez você já ouviu algo assim: sim, eu te perdoo, mas eu não quero mais nada com você. Sim, eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver nem pintado de ouro na minha frente. Você já ouviu algo assim ou você já disse? É assim que o ser humano diz que perdoa. Perdoa, mas não quer mais nada. Perdoa, mas não quer mais relacionamento. Perdoa, mas não quer mais intimidade. Assim como existe o arrependimento falso, também existe o perdão falso. E é assim que o ser humano perdoa. Eu te perdoo, mas eu quero a distância de você. Ei, esse não é o perdão de Deus. O perdão de Deus é: se arrependeu? Pois eu te perdoo. E eu te abençoo agora mais do que eu já te abençoava. Eu restauro o meu relacionamento contigo. Eu não vou jogar nada na tua cara. Talvez vai ter consequências, sim. Mas o relacionamento vai ser o mesmo daqui para frente. Bem-vindo, meu filho, de volta à casa do Pai. Então a pergunta é: será que existe algo do qual nós precisamos nos arrepender essa noite? E a verdade é que sempre há. Mais ou menos.
nós vivemos precisando nos arrepender. Às vezes de um pecado, de algo que nós fizemos, às vezes de uma omissão, de algo que nós não fizemos, às vezes de um sentimento, às vezes de um pensamento, às vezes de uma decisão errada. Sempre estamos precisando nos arrepender. Mas estamos nos arrependendo verdadeiramente? De todo o nosso coração e de toda a nossa alma? Se sim, o Pai está te esperando agora, de braços abertos. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Enquanto nós estamos entoando um cântico, não vamos nos demorar por causa da ceia. Mas enquanto estamos entoando um cântico espiritual, se há alguém aqui precisando vir à frente, a oportunidade é essa. Arrependa-se diante do Senhor. Arrependa-se de coração e de alma. Se você se afastou dos caminhos de Deus, de alguma forma, em alguma quantidade, saiba que isso não é surpresa para Ele. Ele já sabia que isso ia acontecer. E Ele já disse, quando isso acontecer, se lembra e volta para mim. Torna ao meu caminho e a partir de agora decide ouvir a minha palavra. Eu confesso para vocês, eu quero ouvir a palavra de Deus hoje, mais do que ontem. Que Deus me ajude, que Deus te ajude. Enquanto estamos adorando com o cântico, se tem alguém aqui precisando se arrepender de algo, é entre você e Deus. Mas se você está precisando tomar uma decisão, ou se você está tomando, enquanto nós estamos cantando, venha cantando também, agradecendo a misericórdia do Senhor na tua vida. Ele te levou para o cativeiro, mas Ele está te trazendo de volta. Ele quer ter um relacionamento com você, como Ele tinha antes. Na verdade, Ele quer ter um relacionamento ainda melhor do que o relacionamento de outrora. Aceita o chamado de Deus, ouve a voz de Deus e volta para a presença dEle. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, pela primeira vez, quero te convidar a vir até o altar. Se você quer se reconciliar com o Senhor, quero te convidar a vir ao altar. Se você quer renovar a tua aliança com Deus, não tenha vergonha. Eu quero te convidar a vir ao altar. Levanta-se e vem para a casa do Pai. Nós queremos se render, Senhor. Nós queremos se prostrar aos teus pés, Senhor. Nós se arrependemos, Senhor, dos nossos pecados.